Bom, esse sistema ele tem como principal função a manutenção da homeostase através da excreção da urina, mas além dessa função principal, nós podemos considerar que esse aparelho tem também uma função hormonal, porque ele vai produzir um hormônio chamado de eritropoetina, que vai ativar a vitamina D3. Além disso, também podemos considerar que o aparelho urinário, ele de certa forma regula a pressão sanguínea através da liberação da renina, como nós vamos ver, certo? E a renina, agindo indiretamente, ela regula a pressão sanguínea. E esse aparelho, ele é constituído por 2 rins, onde o sangue ele vai passar e vai ser filtrado, certo? De cada rim vai sair um ureter, portanto, são 2 ureteres. A bexiga urinária, que vai armazenar essa urina temporariamente, então o ureter tem a função de encaminhar essa urina até o ureter, e a uretra, que vai ser o órgão que vai lançar essa urina para o meio externo. Então, são 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, vamos lá. Vamos começar pelo rim, que 80% da aula eu vou falar sobre ele. Muito bem. Então, vejam, meus amores. As dimensões normais de um rim anatômico de um humano adulto, ele tem as seguintes dimensões, né? Tem mais ou menos 11 centímetros de altura, certo? 4 a 5 centímetros de largura e 2 a 3 centímetros de espessura. Essas são as dimensões anatômicas de um rim adulto normal. Bom, vocês estão vendo que o rim, ele tem essa forma de um carocinho de feijão, né? Tem uma parte convexa e uma parte côncava. Nessa parte côncava do rim, nós vamos encontrar essa reentrância, que nós chamamos de hilo, no qual entra e sai vasos, e também vai sair o ureter, certo? Bom, o rim também é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, aonde essa cápsula ela vai envolver todas as faces do rim. Anatomicamente, o rim tem 2 polos, e no polo superior nós vamos encontrar a glândula suprarrenal, tá? Muito bem. Para a gente entender a histologia do rim, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a anatomia dele, né? Então, vejam, eu vou abrir o rim para a gente ver como é que ele é por dentro, certo? Vejam, então o rim por dentro ele é assim, tá? Anatomicamente e histologicamente, porque, na verdade, anatomicamente a gente vê, certo? E aqui na histologia a gente tem que saber de que é constituído. Então, veja, anatomicamente, o rim ele é dividido em 2 regiões. Nós temos a região medular do rim, que está representado por estruturas semelhantes a pirâmides, como vocês estão vendo aqui, e são chamadas de pirâmides renais, certo? E ao redor dessas pirâmides, nós temos a região cortical. Essa região cortical, ela é dividida no arco cortical, que é isso aqui que eu estou apontando, e nas colunas corticais que ficam entre as pirâmides. Então, a região cortical é representada pelo arco e pelas colunas corticais, enquanto que a região medular do rim está representada por essas estruturas que, ao olho nu, se assemelham a pirâmides. Toda pirâmide tem uma base e um ápice. O ápice da pirâmide renal, ela faz saliência para dentro dos cálices menores, que se fundem para formar os cálices maiores, que se fundem para formar a pelvis renal, que é essa porção mais anterior e dilatada do ureter. E a partir da pelvis, sai pela região do hilo o ureter. Ok? Tudo bem? Ok. Isso é o ápice da pirâmide. Da base da pirâmide vai sair os raios medulares, certo? Então, se eu pegar uma pirâmide dessa daqui e aumentar, tá aqui a pirâmide, certo? Tá aqui a pirâmide. Da base da pirâmide vai sair isso aqui, ó, que são os raios medulares, ok? Bom, o ápice da pirâmide não é pontudo, é um pouco arredondado, e nós chamamos de papila renal. Então, o ápice da pirâmide nós chamamos de papila renal, e como eu falei, essa papila faz saliência para dentro dos cálices menores. E nessa região da papila renal, nós vamos encontrar uma área que é toda perfurada por vários orifícios
que nós chamamos de área crivosa. Bom, nós chamamos também de lobo, uma pirâmide e o tecido cortical que está à sua volta. Isso é o lobo. E nós chamamos de lóbulo um raio e o tecido cortical que está à sua volta, que é delimitado por duas arteríolas interlobulares. Então, aqui, daqui para cá é como se fosse um lóbulo, daqui para cá outro lóbulo, daqui para cá outro lóbulo. Ok? Então, essa é a diferença do lobo renal para o lóbulo renal. Certo? Muito bem. Isso é a anatomia do rim. Então, lá no corte histológico, a gente não vai visualizar essa pirâmide, mas nós vamos ter que saber o que é que tem na pirâmide para a gente saber na lâmina que nós estamos visualizando a região medular do rim e o que é que nós vamos encontrar na cortical, que é para saber que nós estamos visualizando a cortical do rim, tá? Muito bem. O rim, ele é constituído histologicamente por unidades funcionais que nós chamamos de néfron, certo? Cada néfron, ele é constituído, por sua vez, pelo corpúsculo de Malpighi, ou corpúsculo renal, pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Ehle e pelo túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal, por sua vez, desemboca no túbulo coletor, que não faz parte do néfron. No entanto, o néfron mais o túbulo coletor formam o que nós chamamos de unidade urinífera, certo? Unidade urinífera. Então, veja, está aqui mais uma vez, né, uma figura anatômica para a gente ver as pirâmides renais, que representam a região medular do rim, e a região cortical, representada pelo arco e pelas colunas, tá? Eu vou pegar uma pirâmide dessa e vou aumentar. Tá aqui. A base da pirâmide, o ápice da pirâmide. E aqui um pedaço da região cortical, do arco cortical. Então, veja, como eu falei para vocês, o ápice da pirâmide, ele não é pontudo, ele é meio arredondado. E tem essa área que é toda perfurada por orifícios, que nós chamamos de área crivosa. Vejam que o rim, ele é constituído por unidades funcionais que nós chamamos de néfron. Esse, por sua vez, é formado pelo corpúsculo de Malpighi, ou corpúsculo renal, pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Ehle e pelo túbulo contorcido distal, que desemboca no túbulo coletor. Vejam que o túbulo coletor, ele vai, por sua vez, desembocar lá no ápice da pirâmide, lá na região da papila renal, certo? É por isso que fica perfurado, ó, porque é justamente onde os túbulos coletores eles vão desembocar. Nessa figura tem 2 néfrons e um túbulo coletor, mas nós estamos falando de milhares de néfrons e vários túbulos coletores, ok? Muito bem, aqui mais uma vez representando uma unidade urinífera, né? Tá aqui o corpúsculo de Malpighi, o corpúsculo renal, o túbulo contorcido proximal, a alça de Ehle e o túbulo contorcido distal. Esses são os componentes do néfron. O túbulo contorcido distal desemboca no túbulo coletor, que por sua vez termina lá no ápice da pirâmide, na região da papila renal, formando uma área crivosa, que é uma área toda perfurada, que é justamente onde terminam os túbulos coletores. Certo? Bom, aqui mais uma vez, ó, a área crivosa, vários néfrons desembocando num único túbulo coletor que termina lá na papila renal. Tudo bem, pessoal? Tudo, professora. Então, vamos lá. Vamos conhecer cada componente do néfron. Bom, então vamos começar pela porção mais anterior do néfron, que é chamado de corpúsculo de Malpighi ou corpúsculo renal. Esse corpúsculo de Malpighi, ou corpúsculo renal, ele é constituído por um tufo de capilares, denominado de glomérulo, que é revestido por uma cápsula, chamada de cápsula de Bowman. Essa cápsula, por sua vez, ela tem um folheto externo ou parietal e um folheto interno ou visceral que fica envolvendo esses capilares do glomérulo. E entre os 2 folhetos, aqui onde eu estou apontando, fica um espaço chamado de espaço capsular, certo? Espaço capsular. Bom, nós só vamos encontrar corpúsculo de Malpighi ou corpúsculo renal na região cortical do rim.
Jamais eu vou encontrar uma estrutura como essa na pirâmide. Ela só é encontrada na região cortical do rim. Bom, esse corpúsculo de Malpighi, ele foi dividido em dois polos. Nós temos o polo vascular, por onde entra a arteríola glomerular aferente, se ramifica, dá origem a esses capilares do glomérulo, que se juntam novamente para formar a arteríola glomerular eferente, que sai do corpúsculo renal. Então, essa região por onde a arteríola glomerular aferente entra no corpúsculo renal e a arteríola glomerular eferente sai, nós chamamos de polo vascular. E o polo oposto, aonde vai iniciar o túbulo contorcido proximal, nós chamamos de polo urinário. A função do corpúsculo de Malpighi, o corpúsculo renal, é a filtração do sangue. Então, o sangue ele vai passar por aqui, por esses capilares do glomérulo, e ele vai ser filtrado, certo? E vai passar para o espaço capsular. Bom, durante a filtração glomerular, certo? Vocês imaginem que a única coisa que não consegue atravessar a parede desses capilares são as células do sangue e as proteínas de alto peso molecular, como é o caso da albumina. A albumina ela não consegue atravessar a parede desses capilares. Portanto, se a pessoa faz o exame de sangue, certo? E encontra albumina na urina, faz o exame de urina, e encontra albumina na urina, ela está com proteinúria. Tem alguma coisa errada. Porque no normal, as proteínas de alto peso molecular, elas não atravessam a parede desses capilares. Vocês já fizeram essa prática com a Helena? Não, essa daí não. Pronto, vocês vão fazer essa prática lá na bioquímica para pesquisar albumina na urina, certo? Bom, então não é para ter. No normal não é para ter, certo? Porque as proteínas de alto peso molecular não atravessam aqui a barreira da filtração. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a cápsula de Bowman, ela tem dois folhetos, né? O folheto externo, ou parietal, que é esse aqui que eu estou apontando, que nada mais é do que um epitélio pavimentoso simples que está apoiado numa lâmina basal. Lâmina basal essa, que logo abaixo vem uma lâmina reticular, formando uma membrana basal, certo? Enquanto que o folheto interno ou visceral, durante o desenvolvimento embrionário, as células epiteliais, elas se diferenciaram numa célula denominada de podócitos. Esses podócitos é uma célula que são essas que estão pintadinhas aqui de verde. Elas têm um corpo celular e vários prolongamentos citoplasmáticos, prolongamentos primários, que se ramificam nos prolongamentos secundários. E é justamente os prolongamentos secundários dos podócitos que ficam envolvendo esses capilares do glomérulo. O espaço que fica entre os prolongamentos secundários, nós chamamos de fendas da filtração. É por onde o filtrado ele vai passar, certo? Então, veja. Aqui está representando, aqui de amarelo, um pedaço da alça capilar do glomérulo, certo? E aqui de marrom, nós temos o folheto interno ou visceral da cápsula de Bowman, que é uma célula denominada de podócitos. Então, veja, os podócitos têm um corpo celular, do corpo vai sair prolongamentos primários, que se ramificam, dando origem a prolongamentos secundários. Esses espaços que ficam entre os prolongamentos secundários dos podócitos é o que a gente chama de fendas da filtração. É por onde o filtrado vai passar. Bom, nós sabemos que os capilares, eles são constituídos por células endoteliais. E vocês estão vendo aqui já que esses capilares do glomérulo, eles são fenestrados sem diafragma. Quando eu falei lá dos tipos de capilares, eu falei para vocês que os capilares fenestrados sem diafragma, eles são encontrados aí no glomérulo renal, que é exatamente o que vocês estão vendo. Nós também já sabemos que essas células endoteliais que formam esses capilares estão apoiadas numa lâmina basal. O podócito, como é uma célula de origem epitelial, certo? Que veio da diferenciação de uma célula epitelial, ela também está apoiada numa lâmina basal.
Então, aqui, nessa região, nós temos o encontro de duas lâminas basais. E quando isso acontece, nós temos a formação também de uma membrana basal. Essa membrana basal, ela é chamada de barreira de filtração, certo? Barreira de filtração. Então, vejam, pessoal, vocês imaginam que quando o sangue passa por aqui, é como se tivesse, imagina, uma água, um líquido, passando por uma mangueira toda furada, certo? Então, vai extravasar líquido aqui por esses poros. O que é que não passa, né? As células do sangue e as proteínas de alto peso molecular, certo? Elas não conseguem. Quando conseguem atravessar esses poros, ficam retidas aqui na barreira de filtração. Ao microscópio eletrônico, essa membrana basal, chamada de barreira de filtração, ela é constituída por uma lâmina rara interna, rica em laminina, uma lâmina densa no meio, rica em colágeno tipo 4 e laminina, e uma lâmina rara externa, rica em laminina. Bom, aqui está uma microscopia eletrônica para mostrar para vocês o que esse esquema mostrou, né? Então, se a gente tem uma microscopia eletrônica do glomérulo renal, a gente vai visualizar exatamente isso aqui, tá? Então, vejam, isso aqui são as alças do glomérulo, as alças capilares do glomérulo. Vejam que esses capilares, eles são completamente envolvidos pelos podócitos, que representa, né, o folheto interno da cápsula de Bowman. Vejam que esses podócitos têm um corpo celular, prolongamentos primários, que se ramificam, dando origem a esses prolongamentos secundários, também chamados de pedicelos, certo? Vejam que entre os prolongamentos secundários tem umas fendas, chamadas de fendas da filtração. Essas três imagens aqui é de microscopia eletrônica de varredura e aqui uma microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente vai fazer um corte, certo? Bom, aqui está a parede do capilar, aqui o corpo celular do podócito, prolongamento primário, e esses menores aqui, envolvendo completamente o capilar, nós temos os prolongamentos secundários. Eu vou pegar essa imagem e vou aumentar. Está aqui. Aqui o núcleo da célula endotelial, né? Está aqui a parede do capilar. Vejam que a parede ela é toda cheia de poros, certo? Sem diafragma. Aqui nós temos a barreira de filtração, que é a lâmina basal da célula endotelial fundida com a lâmina basal dos podócitos. E aqui nós temos os prolongamentos secundários dos podócitos, certo? Esses maiores são os primários, esses menores são os secundários. Eu vou pegar essa área aqui e vou aumentar. Aqui. Então, aqui, a parede do capilar, aqui os poros, aqui a barreira de filtração, aqui os prolongamentos secundários, e esses espaços aqui, que as setas verdes estão apontando, entre os prolongamentos secundários, nós temos as fendas de filtração. Então, quando o sangue ele passa pelo capilar, ó, passa toda a parte líquida, sendo retido as células do sangue e as proteínas de alto peso molecular que não conseguem atravessar ou os poros ou a barreira de filtração. Então, esses prolongamentos secundários aqui também são chamados de pedicélios. Bom, então, eu já falei para vocês que o glomérulo, ele é constituído por um tufo de capilares, né, capilares fenestrados sem diafragma, que se originam a partir da arteríola glomerular aferente. Bom, além das células endoteliais, além dos podócitos, aí no glomérulo, nós ainda vamos encontrar uma outra célula, chamada de células mesangiais intraglomerulares. Vocês podem até acrescentar aqui, porque mais na frente eu vou falar das células mesangiais extraglomerulares. Essas células mesangiais intraglomerulares, elas estão encontradas entre os capilares glomerulares, tá? Ó, aqui de vermelho está representado as células endoteliais, constituindo os capilares do glomérulo. De amarelo aqui está representado os podócitos. E aqui de azulzinho, as células mesangiais intraglomerulares. Então, elas são encontradas, certo? Nos espaços entre os capilares ou no interior de um capilar, tá? Essas células mesangiais, elas têm várias funções, né? Elas são células, aqui mais uma vez, aqui de verdinho.
Elas são células com características contráteis, certo? E que apresentam na sua membrana plasmática receptores para o angiotensino 2, e quando esse receptor ele é ativado, diminui o fluxo sanguíneo glomerular. Então, essas células mesangiais, elas influenciam o fluxo sanguíneo dos capilares. Também, na membrana plasmática dessas células, nós vamos encontrar os receptores para o hormônio natriurético atrial, que é produzido pelo coração. Quando esse receptor ele também é ativado por esse hormônio, ocorre um efeito vasodilatador aqui nesses capilares, aumentando o volume de sangue aí por esses capilares. Então, se o receptor da angiotensina for ativado, diminui o fluxo sanguíneo. Se for do hormônio natriurético, tem efeito vasodilatador, portanto, aumenta o volume de sangue que passa aqui por esses capilares. Bom, como elas são encontradas aqui entre esses capilares, né, também tem função de suporte estrutural. É como se ele desse suporte estrutural para esses capilares do glomérulo. Também vão produzir a matriz extracelular, tem a capacidade de fazer fagocitose, e o que é que eles fagocitam? Elas vão fagocitar algumas estruturas que vão ficar, algumas moléculas que vão ficar aqui retidas na barreira de filtração. E também produzem fatores vasoativos, como, por exemplo, as prostaglandinas e as endotelinas. Tá? Então, essas são algumas funções das células mesangiais. Muito bem. Então, vejam, aqui vocês estão vendo um corte histológico de rim. Aqui nós estamos vendo a região cortical e aqui nós estamos vendo a região medular. Eu vou aumentar a região cortical, certo? Bom, vejam que, de cara, quando a gente olha o corte histológico de rim da região cortical, nós vamos encontrar o corpúsculo renal. Só existe corpúsculo renal na região cortical do rim, certo? Vou aumentar mais um pouquinho, tá aqui, ó. Aqui o corpúsculo renal, constituído por esse tufo de capilares, chamado de glomérulo, né? Que é envolvido por uma cápsula. O folheto externo da cápsula de Bowman, que nada mais é do que um epitélio pavimentoso simples. O folheto interno, que são os podócitos, ficam aqui envolvendo os capilares do glomérulo, mas na microscopia óptica não dá para a gente ver bem bonitinho, como eu mostrei para vocês na microscopia eletrônica. A gente só sabe que os podócitos estão aqui, certo? E esse espaço que fica entre os dois folhetos é chamado de espaço capsular. Então, vamos lá. Qual é o órgão? Rim. Qual é a região? Região cortical. O que eu sei que é cortical? Glomérulo renal. Tem corpúsculo renal. Eu estou visualizando o corpúsculo renal. Qual é a estrutura que está no centro do campo? Glomérulo. Como? Glomérulo renal. Glomérulo é só isso aqui. É a estrutura toda, como é o nome? Vou perguntar, a estrutura no centro do campo é sempre a estrutura toda que você está vendo, certo? Então, o nome disso aqui tudo é corpúsculo de Malpighi ou corpúsculo renal. Glomérulo é só o que tem aqui no meio, ó, certo? Então, isso aqui que eu estou apontando é o glomérulo. O que é que eu estou apontando? Folheto externo. Folheto externo da cápsula de Bowman, né? Qual é o epitélio? É só Epitélio pavimentoso simples. E o que é que eu estou apontando? Espaço capsular. O espaço capsular. Beleza. Bom, a partir do polo urinário, começa o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal é um túbulo que é revestido por epitélio cúbico simples, aonde essas células cúbicas apresentam o citoplasma acidófilo e numerosos microvílulos no polo apical. Bom, como vocês estão vendo aqui, ó, no polo apical das células epiteliais cúbicas, nós vamos encontrar várias microvilosidades, né? O que dá a essa célula um aspecto de orla em escova, certo? Orla em escova. Quando o livro fala orla em escova ou borda estriada, significa que as células apresentam microvilosidades. Bom, e essas células também ainda apresentam uns prolongamentos laterais que penetram uns nos outros, né, entre uma célula e outra.
Bom, quando a gente vê uma célula que apresenta microvilosidades, a gente tem que imaginar qual é a função dessa célula. Absortivo. É a absorção, né? No caso aí, é a absorção. Porque aí o túbulo contorcido proximal vai reabsorver o que o organismo ainda quer. Então, do filtrado glomerular, certo? O que o organismo ainda necessita vai ser reabsorvido, certo? Bom, então essa é a função do túbulo contorcido proximal. Ele vai reabsorver água, né, sódio e cloreto, 85% do sódio e do cloreto vai ser reabsorvido aí no túbulo contorcido proximal, proteínas, aminoácidos e 100% da glicose, sendo que a água é por transporte passivo e essas outras estruturas por transporte ativo, certo? Bom, se eu estou dizendo que 100% da glicose tem que ser reabsorvida aí no túbulo contorcido proximal, quando uma pessoa faz exame de urina, é para encontrar glicose na urina? Não. Não. Se encontra, tem alguma coisa errada, certo? Estou. O diagnóstico é glicosúria, ou seja, tem glicose na urina, que não era para ter. Bom, nós também só vamos encontrar túbulo contorcido proximal na região cortical do rim. Então, a gente já sabe que 2 componentes do néfron é encontrado somente na região cortical, que é o corpúsculo de Malpighi e também o túbulo contorcido proximal. Além dessa função de reabsorção, certo? O túbulo contorcido proximal também tem função de secreção tubular. Ao redor do túbulo contorcido proximal passa capilares sanguíneos. E algumas substâncias, elas vão passar diretamente desses capilares para o túbulo contorcido proximal, pela parede, como se fosse, essas substâncias vão ser secretadas diretamente no túbulo contorcido proximal, como, por exemplo, a creatinina, o ácido paraminipúrico e também algumas drogas como penicilinas. Elas são secretadas diretamente da corrente sanguínea para o túbulo contorcido proximal, certo? E é justamente através da medida da creatinina no sangue, do volume urinário das 24 horas e da creatinina urinária, é que é possível calcular a taxa de filtração glomerular, que é um parâmetro muito utilizado para os médicos, né, para avaliar a função renal. Então, se você quer avaliar a função renal, você faz o exame, né, da creatinina, certo? Então, é colhida a creatinina do sangue, é colhida o volume urinário das 24 horas, certo? E através dessas duas medidas, desses 2 volumes, é possível calcular a taxa de filtração glomerular, certo? Para saber se o rim ele realmente está funcionando como deveria. Bom, a partir do momento que o túbulo contorcido proximal ele penetrar dentro da pirâmide renal, aí vai formar a alça de Henle. A alça de Henle tem a forma de uma letra U ou de uma ferradura, certo? Ou seja, tem um ramo descendente e tem um ramo ascendente. O ramo descendente, ele normalmente é mais delgado e revestido por epitélio pavimentoso simples, enquanto que o ramo ascendente, ele é mais espesso e tem o epitélio cúbico simples. A alça de Henle é o único componente do néfron que está localizado na região medular do rim. Então, dentro da pirâmide, nós só vamos encontrar a alça de Henle, certo? É o único componente do néfron que está localizado na região medular do rim. O resto tudo está na região cortical. Bom, a função é que o ramo descendente da alça de Henle é permeável a água e sais, enquanto que o ramo ascendente, ele é impermeável à água, tá? Bom, então veja, vamos recapitular aqui. O corpúsculo de Malpighi, o corpúsculo renal, ele é constituído pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman. Nós já vimos que a cápsula de Bowman tem um epitélio pavimentoso simples. E o folheto interno vai ser representado pelos podócitos. Nós já vimos também que o túbulo contorcido proximal,
tem o epitélio cúbico simples com orla em escova. Vimos que o ramo descendente da alça de Henle tem o epitélio pavimentoso simples, enquanto o ramo ascendente, que é mais espesso, tem o epitélio cúbico simples, certo? Tem o epitélio cúbico simples. Bom, aqui, ó, cúbico simples com orla é do túbulo contorcido proximal, certo? Pavimentoso é do ramo descendente da alça de Henle, cúbico sem orla, né? Porque só quem vai ter a orla é o túbulo contorcido proximal, é do ramo ascendente. Vejam que, a partir do momento que o ramo ascendente sai da pirâmide, ele começa a se contorcer sobre si mesmo, formando o túbulo contorcido proximal, certo? Bom, aqui vocês estão vendo um corte histológico da região medular do rim. Por que eu estou sabendo que é medular? Primeiro, porque eu não estou vendo corpúsculo renal, certo? O que eu estou vendo aí é apenas o ramo descendente e ascendente da alça de Henle, certo? Então, aonde vocês estão vendo o epitélio pavimentoso simples, nós estamos diante do ramo descendente da alça de Henle. Enquanto que o epitélio cúbico simples é o ramo ascendente. Então, qual é o órgão? Rim. Qual é a região? Medular. O que é que eu estou apontando? Eu estou apontando o ramo ascendente da alça de Henle. Qual é o epitélio? Simples cúbico. Eu apontar aqui, o que é que eu estou apontando? Eu estou apontando o ramo descendente da alça de Henle. Qual é o epitélio? Pavimentoso simples. Então, como eu falei para vocês, a partir do momento que o ramo ascendente da alça de Henle sai da pirâmide, ele começa a se contorcer sobre si mesmo e forma o túbulo contorcido distal. Então, vejam, esse túbulo contorcido distal, quando ele está se contorcendo, ele se reaproxima do corpúsculo renal de sua origem, certo? A gente tem que ter isso em mente. Quando ele vai se contorcer, né, se dobrar, uma parte dele se reaproxima do corpúsculo renal de sua origem. Bom, o túbulo contorcido distal, ele também é revestido por epitélio cúbico simples, só que também sem orla em escova. Ou seja, só quem vai ter a orla em escova é o túbulo contorcido proximal. Ele também é localizado na região cortical. O único componente do néfron que está localizado na pirâmide, na região medular, é a alça de Henle. Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal e corpúsculo renal está na cortical. Bom, e qual seria a diferença entre o túbulo contorcido distal e o túbulo contorcido proximal? Bom, é que as células do túbulo contorcido proximal, elas são maiores, têm a orla em escova, e se a lâmina estiver bem corada, elas são mais acidófilas, certo? Bom, a orla em escova, a gente não vai ver bem bonitinho, né, como está mostrando aí as figurinhas, com aqueles dedinhos de luva bem feitinho. A gente não vê aquilo ali, a gente já sabe, que viu lá em tecido epitelial, que a gente não visualiza, né, as microvilosidades bem direitinho na microscopia óptica. No entanto, a gente percebe que a luz do túbulo contorcido proximal, que tem a orla, ela é menor, ela é mais irregular do que a do túbulo contorcido distal, que não tem a orla. Portanto, a do túbulo contorcido distal, a luz, ela é mais aberta, ela é mais regular, certo? E a função do túbulo contorcido distal é a principal, é a reabsorção dos 25% do sódio do cloreto que passaram aí, chegaram até o túbulo contorcido distal. Então, vamos lá. De novo, qual é o órgão? Rim. Qual é a região? Cortical. Cortical. Qual é a estrutura que está no centro do campo? Corpúsculo de Malpighi. Certo. De novo, ó, o que é que eu estou apontando? Podócitos. Aí é o glomérulo. Certo. Quais são as células encontradas aqui no glomérulo? Tem o podócito que está envolvendo. Podócito. Tem a célula endotelial, que vai formar os capilares, né? Capilares. E tem células mesangiais intraglomerulares. O que é que eu estou apontando? Cápsula de Bowman.
folheto externo da cápsula de goma, porque tem 2 folhetos, né? Eu estou apontando o folheto externo. Qual é o epitélio? Simples pavimentou. Certo. E o que é que eu estou apontando? Espaço. Capsular. Ok. Tudo isso que vocês estão visualizando ao redor do corpúsculo renal, ou é túbulo contorcido proximal, ou é túbulo contorcido distal, certo? Ou é túbulo contorcido proximal, ou é túbulo contorcido distal. Como é que eu vou saber a diferença? Bom, eu tenho que lembrar que o túbulo contorcido proximal tem um epitélio cúbico simples com a orla em escova, e o túbulo contorcido distal tem o epitélio cúbico simples sem a orla em escova. Bom, teoricamente, o túbulo contorcido proximal, as células são maiores, certo? Ok? E tem a orla. Então, se tem a orla, a luz, ela é mais fechadinha, ela é mais irregular do que o túbulo contorcido distal, que não tem. Ok? Então, vejam só. O que é que vocês acham que eu estou apontando? Túbulo contorcido proximal. O que é que eu estou apontando? Distal. Distal. O que é que eu estou apontando? Distal. O que eu estou apontando? Proximal. O que eu estou apontando? Distal. Ou Aqui? proximal. Proximal. O que eu estou apontando? Distal. Distal. Estou apontando. Distal. O que é que eu estou apontando? Proximal. O que é que eu estou apontando? Distal. Então, vocês já entenderam a diferença, certo? O túbulo contorcido proximal, ele tem a luz mais irregular, é mais fechada por conta da presença da orla escova. Já o distal, não, ó, a luz ela é mais aberta, ó, mais aberta, é mais regular, ó, do que o túbulo contorcido proximal, certo? Então, aqui seria distal, aqui seria proximal, certo? Então, vocês vão ter que saber diferenciar o epitélio de cada um. Então, se eu apontar aqui, eu estou apontando o túbulo contorcido proximal. Se eu perguntar o epitélio, vocês vão dizer que o epitélio é cúbico simples com orla em escova. Já aqui, se eu apontar, eu estou apontando um túbulo contorcido distal. Se eu perguntar o epitélio, é cúbico simples, sem orla em escova. Ok? Ok. Bem, e agora? Qual é a região? Aí está bem na transição, né? Mas veja, aqui, na verdade, é a região medular do rim. Aonde tiver epitélio pavimentoso simples, é o ramo descendente da alça de N. Aonde o epitélio for cúbico simples, é o ramo ascendente. Muito bem. Eu falei para vocês que o túbulo contorcido distal, ele, quando se contorce, ele se reaproxima do corpúsculo renal de sua origem, certo? E aí, meus amores, ele vai passar bem próximo da arteríola glomerular aferente. E nessa região, quando ele está passando bem próximo ao corpúsculo renal, bem próximo da arteríola glomerular aferente, o túbulo contorcido distal, a face dele voltado para a arteríola glomerular aferente, vai mudar de epitélio. Deixa de ter o epitélio cúbico simples para ter o epitélio cilíndrico simples. Essa região nós chamamos de mácula densa. Então, o que é a mácula densa? É uma região em que o túbulo contorcido distal, ele se reaproxima da arteríola glomerular aferente e muda de epitélio. Deixa de ser cúbico simples para ser cilíndrico simples. A função da mácula densa é porque essa região da mácula é sensível à concentração de sódio e de cloreto. Então, dependendo como o sódio e cloreto ele vai passar aqui, essa região é sensível. E isso pode, dependendo dessa concentração, pode haver uma modificação no calibre da arteríola, certo? E com isso, a mácula densa regula a filtração glomerular, tá? Isso ocorre através de moléculas sinalizadoras, que vão promover a liberação da renina na circulação, certo? Então, essa é a função da mácula densa. Bom, então deixa eu mostrar bem aqui de novo para vocês a figura.
para vocês poderem entender o que é a mácula. Não, eu vou mostrar mesmo na outra, que fica mais fácil. Daqui a pouco eu mostro, para ficar mais fácil. Deixa eu falar do aparelho justo glomerular. Bom, então essa é a função da mácula densa. Na lâmina, certo? Às vezes, a gente consegue visualizar a mácula densa. O corte pega justamente nessa região em que o túbulo contorcido distal, ele está próximo da arteríola e muda de epitélio. Então, vejam, aonde a setinha está apontando é o que a gente chama de mácula densa. Vejam que não é o túbulo contorcido distal todinho que o epitélio muda. É só essa face que está voltada para a arteríola glomerular aferente. Vejam que o restante do túbulo contorcido distal, o epitélio continua cúbico. Mas observem que aqui os núcleos eles estão mais alongadinhos e mais próximos uns dos outros no sentido do longo eixo. Então, essa região aqui é o que nós chamamos de mácula densa, certo? Mácula densa. Eu vou dar um ponto para os 3 primeiros alunos que encontraram uma mácula densa, certo? Lá na prática, do aparelho urinário. Então, veja. Então, nós já vimos aqui algumas funções do rim, né? Bom, uma delas é filtração glomerular, né? Então, devido a uma pressão hidrostática do sangue sobre as paredes do glomérulo, certo? Vai ocorrer a filtração. Bom, como eu já falei para vocês, são barradas as células sanguíneas e as proteínas de alto peso molecular, passando água e alguns solutos, né? Que passa a constituir o filtrado glomerular, que vai para o espaço capsular. Nós vimos também uma outra função, assim, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, 1,2 litros de sangue por minuto vai passar pelos rins, sendo que 1.800 litros vão passar por dia. Desses 1.800 litros, 180 litros de água deixam o sangue para fazer parte do filtrado, mas são produzidos apenas 1 a 2 litros de urina por dia. Ou seja, desses 180, 172 litros são reabsorvidos. Então, essa é uma outra função do rim, reabsorção, né? De água, sódio, cloreto, glicose, aminoácidos. Nós vimos também que tem função de secreção, né? Sendo que algumas moléculas estranhas, elas passam direto do sangue para os túbulos contorcidos proximais, como algumas drogas, alguns medicamentos. E aí, essas são as principais funções do rim. O túbulo contorcido distal, ele desemboca nos túbulos ou ductos coletores, certo? Bom, vários túbulos contorcidos proximais, eles podem desembocar num único túbulo coletor. Esse túbulo coletor, ele pode ser encontrado na região cortical, na região medular, e eles vão terminar lá na região papilar, como eu já mostrei para vocês no início da aula. A maior parte do túbulo coletor, ele vai ser encontrado na região medular. Bom, esses túbulos coletores também são revestidos por epitélio cúbico simples. A porção inicial deles é revestida por epitélio cúbico simples e a porção final, já chegando lá na papila renal, tem o epitélio cilíndrico simples. E a função dos túbulos coletores é que eles são impermeáveis à água. Isso na ausência do hormônio antidiurético, tá? Bom, vejam só. Aqui nós estamos vendo a região medular do rim, já chegando na papila renal, certo? E aí observem o seguinte, na medular, nós vamos encontrar, então, 3 estruturas. Nós vamos encontrar o ramo ascendente e descendente da alça de M, e nós vamos encontrar também o túbulo coletor, certo? Sendo que o túbulo coletor e o ramo ascendente da alça de M têm o mesmo epitélio. Os dois têm um epitélio simples cúbico. E aí, como é que a gente vai ver a diferença? Bem, pelo tamanho, certo? Pelo tamanho. O túbulo coletor, ele é bem maior do que o ramo ascendente da alça de M. Então, esses que são maiores, eu vou mostrar aquela outra imagem, que fica melhor.
Ó, esses que são maiores é que são os túbulos coletores. Olha o tamanho. Aqui é o ramo ascendente da alça de N, aqui é um túbulo coletor. Vejam que o túbulo coletor ele é bem maior do que o ramo ascendente da alça de N. Então, esses que são maiores são os túbulos coletores, ok? Então, só vocês vão se diferenciar mesmo apenas pelo tamanho, tá? Que o túbulo coletor é maior do que o ramo ascendente da alça de N. Muito bem. Vejam aqui que a porção final do túbulo coletor já tem o epitélio cilíndrico simples. E eles vão desembocar justamente na papila renal, formando essa área crivosa. Então, o filtrado glomerular, ele termina aqui no túbulo coletor, desembocando aqui nas papilas, nos cálices renais menores. Aqui, ó, para vocês visualizarem, certo? O final da pirâmide renal, vejam, ó, a ponta da pirâmide, que é representada pela papila renal, e aqui a área crivosa, é onde está desembocando os túbulos coletores. Esse espaço aqui já é o cálice, já são os cálices renais menores, ó. Então, vejam que a papila, ela faz saliência para dentro dos cálices. Muito bem. Então, vamos recapitular o que seria a mácula densa. Então, a mácula densa é uma região do túbulo contorcido distal, ele vai se reaproximar da arteríola glomerular aferente e o epitélio vai mudar. Então, aquela face do túbulo contorcido distal está voltado para a arteríola, o epitélio muda. Ele deixa de ser cúbico para ser cilíndrico. Beleza. Bom, a mácula densa, ela faz parte do aparelho justaglomerular. Esse aparelho ele é constituído pela mácula densa, certo? Pelas células mesangiais extraglomerulares e pelas células justaglomerulares. Vejam só. Nessa região, que o túbulo contorcido distal vai se reaproximar da arteríola glomerular aferente, certo? Não é só o túbulo contorcido distal que vai se modificar. A arteríola glomerular aferente também modifica. O que é que acontece? Ela perde o músculo liso na camada média e no lugar do músculo liso vai aparecer uma célula epitelioide chamada de células justaglomerulares. Então, as células justaglomerulares, a mácula densa e as células mesangiais extraglomerulares vai formar o aparelho justaglomerular, que tem como função o controle do balanço hídrico e do equilíbrio iônico do meio interno. Vejam só, vamos ver aqui a figura. Então, está aqui o corpúsculo renal, a arteríola glomerular aferente, a arteríola glomerular eferente, aqui o túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal, ele vai se contorcer, vai entrar dentro da pirâmide, formar a alça de N, o ramo ascendente da alça de N vai sair de novo da pirâmide, e observem aqui o que é que vai acontecer. Vai formar o túbulo contorcido distal, e o túbulo contorcido distal, ele se reaproxima do corpúsculo renal de sua origem. Ele vai passar próximo da arteríola glomerular aferente. Nessa região que ele está voltado para a arteríola glomerular aferente, o epitélio muda. Veja que não é todo o epitélio que vai mudar. É só essa face que está voltada para a arteríola glomerular aferente. O epitélio ele deixa de ser cúbico, ó, ele era cúbico, mas nessa região ele passa a ser cilíndrico, certo? É só nessa regiãozinha aqui, mais próxima aqui da arteríola glomerular aferente. Então, nós chamamos isso aqui de mácula densa. Bom, vejam também que a arteríola glomerular aferente nessa região, ela vai sofrer uma modificação. Ela perde o músculo liso e no lugar do músculo liso, na camada média, aparecem as células justaglomerulares, que estão representadas aqui de azulzinho, tá? E entre a arteríola glomerular aferente e a arteríola glomerular eferente, tem as células mesangiais extraglomerulares. Existe as intra, que fica entre os capilares do glomérulo, e existe essas aqui, que são as extras, que fica entre a arteríola glomerular aferente e a arteríola glomerular eferente. Então, esse conjunto aqui, formado pela mácula densa, pelas células justaglomerulares e pelas células mesangiais extraglomerulares, vai formar o que nós chamamos de aparelho justaglomerular.
certo? Bom, a função desse aparelho é controlar o balanço hídrico do meio interno. E esse aparelho vai fazer isso quando liberar a renina. As células justaglomerulares, elas vão produzir essa renina, e essa renina ela vai ser secretada na corrente sanguínea quando a concentração de sódio cloreto ou a pressão arterial diminuir, certo? Então, se a concentração de sódio cloreto diminuir ou a pressão arterial, a renina ela é liberada na corrente sanguínea. Aí vejam só o que vai acontecer. Essa renina, certo? Ela vai atuar numa globulina plasmática chamada de angiotensinogênio, certo? Esse angiotensinogênio, ele é uma proteína plasmática produzida pelos hepatócitos, certo? E esses hepatócitos vão lançar esse angiotensinogênio na corrente sanguínea. Bom, quando passar lá pelo rim, certo? Ali próximo ali ao aparelho justaglomerular, esse aparelho ele vai jogar na corrente sanguínea a renina. A renina ela vai atuar no angiotensinogênio, transformando o angiotensinogênio em angiotensina 1. Esse angiotensina 1, circulando na corrente sanguínea, vai passar lá pelos capilares pulmonares, certo? E lá nos capilares pulmonares, as células endoteliais desses capilares vão liberar a enzima convertora de angiotensina, certo? Que vai transformar o angiotensino 1 no angiotensino 2. O angiotensino 2, por sua vez, vai estimular o córtex da glândula adrenal a produzir a aldosterona e lançar a aldosterona. Então, na verdade, pessoal, a renina, ela vai agir indiretamente, certo? Por que indiretamente? Porque ela vai fazer toda essa transformação do angiotensinogênio até chegar no angiotensino 2. O angiotensino 2 é que é um potente vasoconstrictor. Vai fazer com que ocorra o aumento da pressão arterial. Vocês viram aqui, vai liberar a aldosterona, que por sua vez vai inibir a excreção do sódio, certo? Ó, se a pessoa está com sódio e potássio diminuído, por isso que libera a renina, para inibir a excreção do sódio. E também vai estimular a liberação do hormônio antidiurético, que, por sua vez, vai aumentar a permeabilidade do túbulo coletor. Então, vejam que, quando a renina é liberada, ela não é a renina que vai atuar, né? A renina ela vai atuar no angiotensinogênio, certo? Que vai se transformar no angiotensino, vai ter outra enzima que vai transformar o angiotensino 1 em angiotensino 2, e é o angiotensino 2 que faz tudo isso acontecer. Então, a renina, a gente diz que ela age indiretamente. Então, está aqui mais uma vez o esqueminha do aparelho justaglomerular, mostrando aqui a mácula densa, as células mesangiais extraglomerulares e as células justaglomerulares. Então, isso aqui forma o que nós chamamos de aparelho justaglomerular, e é claro que eu vou perguntar isso na prova. Bom, na lâmina, como eu falei para vocês, dependendo de onde o corte passou, a gente consegue visualizar a mácula densa. E se eu consigo visualizar a mácula densa, eu consigo também visualizar as células mesangiais extraglomerulares. Às vezes, o que fica difícil é pegar a arteríola em corte transversal para a gente ver as células justaglomerulares. Mas vejam só, está aqui um corte histológico de rim, da região cortical do rim, onde nós estamos vendo no centro do campo o corpúsculo de Malpighi, o corpúsculo renal, e aqui nessa região nós temos uma mácula densa. Então, ó, veja que aqui o restante do túbulo contorcido distal tem o epitélio cúbico, mas essa face voltada, teoricamente, para a arteríola glomerular aferente, vai ter o epitélio cilíndrico simples. Vejam que as células aqui, os núcleos, eles estão mais empilhados. Bom, se você acha uma mácula, e normalmente a mácula, quando você acha, ela está voltada aqui para o corpúsculo renal, entre a mácula e o glomérulo, aqui, ó, nós temos as células mesangiais extraglomerulares, certo? Então, se eu apontar aqui, eu estou apontando a mácula densa. Se eu apontar aqui, eu estou apontando as células mesangiais extraglomerulares. Se eu apontar aqui, eu posso perguntar o epitélio. O epitélio dessa região é simples cilíndrico, ok? Simples cilíndrico. Esses dois corpúsculos renais, eles aparecem em mácula.
Aparece, dá para a gente visualizar a mácula dos dois? Que não. O que é que vocês acham? Esses dois corpúsculos renais, dá para a gente Será visualizar a mácula? Não, Não, não é naquelas células aglomeradas ali? é só aqui, ó. A mácula tá só aqui, ó. Apareceu desse, ó. Desse sim, aqui não apareceu. Aqui é porque está em corte longitudinal, ó. Aqui, ó. Então, lá na prática, nem todo corpúsculo renal vai aparecer mácula. É por isso que eu vou dar um ponto. Vocês vão procurar em todos eles até encontrar uns. Os 3 primeiros alunos que encontrar, eu dou um ponto. Certo? Bom, Professora, tem um, tem? Hã? Tem pelo menos um aí, alguma mácula densa? Não tem nenhum. Tá aqui, ó. Sim, pois é. Distal e aqui a mácula densa. O que não tem é esse. Esse aqui tem, ó. Aham. Bom, eu vou falar um pouco sobre a circulação renal, não é nem assunto de histologia, é assunto de anatomia, mas só para vocês saberem de onde é que vem a arteríola glomerular aferente. Então, veja, pelo hilo renal entra a artéria renal, certo? Que logo se ramifica para dar origem à artéria interlobar. Interlobar porque ela passa entre, tá bem aqui, ó, ela passa entre os lobos renal. Na altura da base da pirâmide, essa artéria interlobar, ela se arqueia, ela dobra, ó, e passa a ter um trajeto paralelo à base da pirâmide. E aí ela passa a ser chamada de artéria arciforme ou arqueada. A anatomia gosta de chamar arqueada. Nos livros de histologia vem com o nome de arciforme. Bom, essa artéria arqueada, ela se ramifica para dar origem às arteríolas interlobulares, que são essas aqui, ó. As arteríolas interlobulares, que vão delimitar o lóbulo renal. Então, tá aqui a aciforme se ramifica, dando origem à arteríola interlobular, certo? Que, por sua vez, se ramifica, dando origem às arteríolas glomerulares aferentes, que, como vocês estão vendo aqui, entra no corpúsculo renal, se ramifica, forma os capilares do glomérulo, se juntam de novo para formar a arteríola glomerular eferente, certo? Aqui só para vocês saberem de onde é que vem a arteríola glomerular aferente. Bom, faz hora que eu estou falando só dos componentes do néfron e seus respectivos epitélios. Mas não existe epitélio sem conjuntivo. Então, vocês imaginem que tudo que tem ao redor desses componentes do néfron é um interstício renal, é um tecido conjuntivo. Existem células intersticiais da região medular e existem algumas células intersticiais importantes na região cortical. As células intersticiais da região medular, que estão dentro do conjuntivo, vão produzir um pré-hormônio chamado de medulina 1, que quando passa lá pelo fígado, se transforma em medulina 2, que por sua vez é um potente vasodilatador, diminuindo a pressão arterial. Então vejam, a liberação da renina tem efeito vasoconstrictor, aumenta a pressão arterial, certo? Já a liberação da medulina 2 é um potente vasodilatador, faz diminuir a pressão arterial. E as células intersticiais da região cortical vai produzir um hormônio chamado de eritropoetina, que, por sua vez, como o próprio nome já disse, né, estimula a produção de eritrócitos. Muito bem, passei a 90% da aula só falando de rim. Agora vamos falar da bexiga e das vias urinárias. Bom, o que é que a gente chama de vias urinárias? É por onde a urina vai passar, certo? Até chegar na bexiga. Então, por onde é que a urina vai passar até chegar na bexiga? Ela vai passar pelos cálices menores, pelos cálices maiores, pela pelvis renal e pelo ureter, certo? Então, essas são as vias urinárias, até chegar aqui para ser armazenada na bexiga. Bom, as vias urinárias e a bexiga, elas têm a mesma constituição histológica básica, ou seja, têm a mesma mucosa, certo? Mucosa essa que é revestida por um epitélio estratificado de transição, que é o epitélio típico das vias urinárias e da bexiga. Então, eu vou voltar aqui para vocês observarem. Ó, tá aqui os cálices menores. Vejam que esses cálices eles são revestidos por uma mucosa, cujo epitélio é estratificado de transição e tem uma lâmina própria
de tecido conjuntivo frouxo. Isso vai acontecer nos cálices menores, nos cálices maiores, na pelvis e no ureter. Então, a mucosa das vias urinárias é a mesma, certo? É a mesma. Bom, o ureter, nós lá na prática, nós vamos ver um corte histológico de ureter e de bexiga, certo? O ureter e a bexiga, eles têm a mesma, vamos dizer assim, a constituição das camadas é a mesma, certo? É muito parecida, nem a mesma, é muito parecida. Claro que as dimensões anatômicas do ureter e da bexiga é que vão ser diferentes. Então, o ureter é um túbulozinho bem fininho, certo? Onde nós podemos fazer um corte transversal e a gente visualizar o ureter todinho no corte transversal. Já a bexiga não tem como a gente fazer isso, porque a bexiga ela tem grandes dimensões, né? Então, o corte histológico da bexiga, na verdade, nós vamos ver um pedaço da parede da bexiga. Mas vejam bem, são muito parecidos. Então, vejam, se o corte for de ureter, o ureter vai ter também uma mucosa, cujo epitélio é estratificado de transição. Abaixo desse epitélio tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Assim como os cálices, assim como a pelvis, assim como o ureter, assim como a bexiga. Então, todas essas estruturas que eu acabei de falar têm essa mesma mucosa aqui, com o epitélio estratificado de transição e a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Bom, o corte histológico de ureter e de bexiga não tem submucosa. Abaixo da mucosa vem logo a camada muscular. E é na camada muscular que nós vamos ter a diferença histológica entre o ureter e a bexiga. Então, veja, se for ureter, a camada muscular do ureter só tem duas subcamadas. É a camada muscular longitudinal interna e a camada muscular circular externa. E que, às vezes, no ureter, essas duas camadas, elas são mal definidas, certo? Bom, se for bexiga, no lugar de ter duas subcamadas, a camada muscular tem três subcamadas. É a camada muscular longitudinal interna, é a camada muscular circular média, porque são três, e a última é a camada longitudinal externa. Então, se for bexiga, tem três. Camada muscular longitudinal interna, camada muscular circular média e camada muscular longitudinal externa. E elas são bem definidas, certo? Então, veja, as vias urinárias e a bexiga têm essa mesma mucosa, cujo epitélio é estratificado de transição e a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Bom, aqui está o corte histológico de bexiga. Como eu falei para vocês, a bexiga tem dimensões grandes, anatomicamente falando. Então, a gente não tem como pegar o corte todinho da bexiga. A gente vai pegar um pedaço da parede da bexiga, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos a mucosa e daqui para cá nós temos a camada muscular. Então, a camada mucosa, você já sabe que tem o epitélio estratificado de transição e a lâmina própria é de tecido conjuntivo frouxo. Já a camada muscular da bexiga, ó, nitidamente ela é dividida em três subcamadas. Tem a camada muscular longitudinal interna, tem a camada muscular circular média e tem a camada muscular longitudinal externa. Vejam que o detalhe é o que eu vou falar agora. O que eu estou chamando de longitudinal, a camada muscular que eu estou chamando de longitudinal, na lâmina vai aparecer em corte transversal. Então, vejam que as duas que são longitudinais aparecem na lâmina em corte transversal. A circular é que vai aparecer no corte longitudinal, certo? Então, isso é bem nítido lá na lâmina. Bom, e as células do epitélio que reveste a mucosa das vias urinárias da bexiga, certo? Principalmente da bexiga, as células mais superficiais desse epitélio de transição é que são responsáveis pela barreira osmótica entre a urina e os fluidos corporais. A bexiga, a mucosa da bexiga, quando ela está vazia, ela apresenta dobras. Isso aqui são as dobras da mucosa da bexiga, quando a bexiga está vazia, certo? Quando a bexiga está cheia de urina, a urina ela vai pressionando essa parede da bexiga, né? E aí desaparece as dobras.
Então, aqui seria um corte histológico da bexiga vazia, e aqui seria um corte histológico da bexiga cheia. Bom, aqui é o corte de ureter. Então, vejam que no ureter, eu vejo o ureter todinho no corte transversal. Eu vejo a luz do ureter. Mas os componentes teciduais é muito parecido com a bexiga. Também o ureter tem o epitélio de transição, tem a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, não tem submucosa e logo em seguida vem a camada muscular. Vejam que se for ureter, só tem 2 subcamadas. A camada muscular longitudinal interna, que vai aparecer em corte transversal, e a camada muscular circular externa, que vai aparecer em corte longitudinal. Então, tá aqui, corte histológico de ureter, com o epitélio de transição, certo? E as 2 camadas musculares, que às vezes elas são mal definidas no ureter. Aqui, ó. Essa que aparece aqui em corte transversal é a longitudinal interna, e essa que aparece aqui em corte longitudinal é a circular externa. Está aqui o epitélio estratificado de transição do ureter. Bom, e por fim, nós temos a uretra, que vai ser o órgão do aparelho urinário que vai lançar essa urina para o meio externo. Nós temos a uretra masculina e nós temos a uretra feminina, certo? Por que eu estou diferenciando? Porque a uretra masculina, ela faz parte de 2 aparelhos. Ela faz parte do aparelho urinário e do aparelho masculino, certo? Do aparelho reprodutor masculino. Já a uretra feminina é um órgão exclusivo do aparelho urinário. A uretra feminina não faz parte do aparelho reprodutor feminino. Por quê? Porque a uretra masculina passa por ela tanto a urina quanto o sêmen. Por isso é que é um órgão comum aos 2 aparelhos. Já a uretra feminina não, só passa a urina, portanto é um órgão exclusivo do aparelho urinário. Nós vamos ver que a uretra masculina, na próxima aula nós vamos ver, ela é dividida em 3 porções. Nós temos a porção prostática, que vai passar no interior da próstata, e que tem o epitélio estratificado de transição. Tem uma porçãozinha bem pequena, chamada de membranosa, certo? Que tem o epitélio pseudoestratificado colunar. E tem a porção maior da uretra, que é a cavernosa ou peniana, que passa no interior do pênis, também com o epitélio pseudoestratificado colunar. Já a uretra feminina tem o epitélio estratificado pavimentoso, com algumas áreas onde o epitélio é pseudoestratificado colunar. E a função da uretra é essa, é só jogar a urina para o meio externo. Muito bem, meus amores. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre o aparelho urinário. Alguma pergunta? A professora vai ter a prática para a turma C agora? Vai ter prática normal para as 2, né? Uma hora 9 horas e uma 10h30, que é para outra turma. Ok? Aguardo vocês daqui a pouco lá no laboratório. Ok, pronto. Aliás, eu acho que tem uma turma que é revisão de lâmina, não é? Ou não? Essa turma de 9 horas, que é a turma de vocês, é a segunda aula de... É a revisão, professora, hoje, revisão, para a né? turma C. Pronto, não faltem, pessoal, revisão, pelo amor de Jesus. Beijos. Beijo. Beijos.